Capítulo 6. Restaurando a unção. Ele se arrependeu? Perguntou-me um homem quando eu lhe disse estar dando alguns conselhos editoriais a um líder que caíra em desgraça e estava retornando ao cenário do Ministério Internacional. Isso é realmente da nossa conta? Respondi. Como podemos julgar se alguém retornou realmente à mente de Cristo e não parece mais ser escravo das coisas deste mundo? Mas ouvi dizer que ele não completou o seu processo de restauração, retrucou o homem, não se dando por vencido. Talvez ele não tenha seguido o caminho que outros traçaram para ele. Talvez ele tenha seguido o caminho de Deus. A questão não é continuarmos a julgá-lo, mas começarmos a recebê-lo como um irmão em Cristo e honrar quem ele é. Restaurar a unção de alguém que caiu em pecado é uma via de mão dupla. O caído precisa levantar-se e nós precisamos permiti-lo. Encontrei-me respondendo. Mas a conversa me perturbou, como ocorre com todas as conversas sobre a vida espiritual e o ministério de outras pessoas. Todos necessitamos de um Salvador e, frequentemente, de misericórdia. Nenhum de nós se qualifica para tirar pedras nos outros. Nenhum de nós jamais vê e ouve toda a situação por detrás da vida de alguém, as pressões, as influências políticas, as agendas ministeriais daqueles que buscam ajudar ou destruir alguém, a história dos relacionamentos ou das dependências de alguém. O homem de quem falávamos é Paul Cain, que alguns dizem ser um notório profeta, enquanto outros dizem ser o último de uma longa linha de evangelistas de cura dos dias do movimento da chuva seródia. Seja como for, ele ministrava numa unção raramente ou jamais vista. Nos anos recentes, Paul foi encontrado sobre fracassos morais e pediu para submeter-se a um processo de restauração. Sua experiência é semelhante à de muitos outros líderes caídos. Eles lutam durante anos até serem expostos. Então, quando todo o céu deveria vir correndo para trazer a cura, todo o inferno parece, pelo contrário, ter suas portas abertas. O líder caído termina numa tempestade de controvérsias, com palavras retumbando como trovões e julgamentos rápidos como raios, centrada no tópico restauração. Segundo J. Lee Grade, num artigo publicado na revista Charisma, creio que restauração é um assunto sério. Se um líder comete enganos morais ou éticos que ferem outras pessoas, especialmente tão sérios quanto os de Cain, então ele necessita assumir uma séria responsabilidade. Isso não é ser duro. A Bíblia diz que aqueles envolvidos no ministério público têm um padrão mais estrito. Aqueles que trabalharam mais próximos a Cain durante a última década dizem que ele não seguiu os passos prescritos por eles. Mas um grupo de ministros da Califórnia que começaram a ministrar a Cain alguns meses atrás diz que ele está percorrendo um rigoroso processo de recuperação. Oro para que o pessoal da Califórnia esteja certo. A história de Cain é trágica. Ele esteve envolvido no reavivamento de cura da década de 1950. Ele desapareceu de cena durante 25 anos e reapareceu na década de 1990 como um profeta moderno, capaz de ler a correspondência das pessoas no púlpito e até dizer seus endereços residenciais, supostamente por revelação de Deus. Mas seu ministério terminou em 2005, quando ele admitiu publicamente estar lutando com homossexualidade e alcoolismo há um longo tempo. Tenho o máximo possível de culpa, disse ele à Charisma em março de 2005. Estou em aconselhamento. Estou recebendo o máximo de ajuda.
Como conselheira cristã, dialogo frequentemente com outros conselheiros e pastores sobre líderes caídos e seu processo de restauração, especialmente aqueles que despencam de plataformas de grande visibilidade. Ninguém parece concordar a respeito do que deve ser feito com eles. Nem deveríamos. Cada pessoa é tão singular que é necessária uma equipe para escutar o plano de Deus para a restauração individual. A meta é reconectar aquele indivíduo a um vibrante relacionamento com Jesus e levar cura às questões do coração e da mente nas quais ele tropeçou. A cura é o subproduto da reconexão da mente e do coração com o Espírito Santo. Ela só pode ocorrer numa atmosfera em que o indivíduo se sente seguro, amado e aceito. Frequentemente, orientações e programas forçados não funcionam diante do resultado imediato da revelação das dependências e dos fracassos morais de alguém. Atitude defensiva e mentiras debandam como sombras fugindo da luz que busca expor totalmente tudo que está nas trevas. Demora para uma pessoa simplesmente começar a ter disposição para entrar no processo de restauração, especialmente se a negação é forte ou se os confrontantes parecem punitivos em sua abordagem. Frequentemente, o conselheiro ou programa inicial pode ajudar na transição da pessoa para um processo de restauração, mas pode não ser aquele que Deus destina para levar o processo até o fim, se é que existe um fim. Subtítulo: O que é restauração? Muitos caminhos levam à destruição, mas o caminho de volta não é pavimentado e nem mapeado. Habitualmente, igrejas independentes não têm qualquer plano estabelecido ou protocolo reconhecido para lidar com o que resta de um ministro que caiu da graça. Chocados e constrangidos, os membros do presbitério frequentemente reagem com julgamento em vez de amor. Uma igreja pode procurar expulsar o ministro dispensando-o em silêncio. Outra igreja pode tentar punir e humilhar o transgressor a caminho da porta. O ministro acaba se sentindo abandonado, ferido e traído pela barragem de palavras abusivas e cáusticas lançadas como pedras dos lábios de seus irmãos e irmãs. Aqueles que oferecem ao líder caído algum processo formal de restauração colocam-no com conselheiros durante um tempo pré-determinado, de acordo com o problema. Alguém que teve um caso amoroso com uma secretária da igreja pode recair em uma categoria de processo formal de restauração. Um homossexual praticante com múltiplos parceiros pode recair em outra categoria e um pedófilo ainda em outra. Um dos pecados sexuais mais dominantes entre líderes e seguidores de Cristo parece ser a pornografia. O uso de pornografia é visto como um crime sem vítima, que frequentemente não é levado a sério e habitualmente recebe pouca ou nenhuma atenção do conselho da igreja, mesmo quando se torna conhecido. Aqueles que levam a sério compreendem as implicações do seu uso e percebem exatamente quanto o uso de pornografia impacta não somente o ministro, mas também sua família e a atmosfera da igreja. O website www.safefamilies.org oferece uma longa lista de estatísticas assustadora sobre o uso de pornografia. Apenas as seguintes estatísticas que coletei nos dão uma pista do porquê a igreja é tão fraca. Primeiro ponto, um levantamento de 1996 do Ministério Promise Keepers, num de seus eventos em estádios, revelou que mais de 50% dos homens presentes estiveram envolvidos com pornografia na semana anterior
a participação no evento. Segundo ponto, 57% dos pastores dizem que a dependência de pornografia é o problema causador de maior dano sexual em suas congregações. Um levantamento do Christians and Sex Leadership Journal, março de 2005. Terceiro ponto, adultos que confessam dependência sexual da internet, 10%, 28% deles são mulheres. Quarto ponto, mais de 70% dos homens de 18 a 34 anos visitam um website pornográfico por mês. Milhões de homens no mundo todo são viciados em pornografia. Frequentemente, eles entram no mundo das prostitutas em decorrência de seu crescente apetite por prazer sensorial e aventura. Quando se dizem cristãos, frequentemente a culpa e a vergonha os levam a isolar-se. Também, frequentemente, quando a presença de Deus vem em poder, esses homens recuam e se retiram, abrindo mão da graça que poderia ser deles. Quantos deles já foram chamados para ministérios extraordinários? Muitos perderam sua unção devido à confusão sexual e a dependências. Muitos outros nem sequer tentam começar a viver seus destinos sagrados. Isso lhes é impossível quando seus olhos estão apegados a outras imagens. Certa denominação tem um processo de restauração definido para pastores e ministros que confessam o uso de pornografia. Suas diretrizes de aconselhamento se baseiam no nível do uso de pornografia. Essas diretrizes são: primeiro ponto, curiosidade. Exige 3 meses de aconselhamento profissional. Segundo ponto, experimental. Exige 6 meses de aconselhamento profissional. Terceiro ponto, regular. Exige 1 ano de aconselhamento profissional e 3 meses de suspensão das credenciais. Quarto ponto, habitual. Exige 1 ano de aconselhamento profissional e 6 meses de suspensão das credenciais. E o quinto ponto, viciado. Exige 2 anos de aconselhamento profissional. O aconselhamento funciona? Depende da motivação do aconselhado. Alguns estão tão feridos pela vergonha e pelo sentimento de serem punidos que rejeitam o processo e desaparecem totalmente. Outros podem não sentir empatia pelo conselheiro indicado e podem precisar fazer uma pausa, afastar-se do envolvimento com a igreja e pedir a Deus para levá-los àqueles que podem ajudar. Eles simplesmente não estão prontos ou necessitam encontrar alguém com quem sintam ter um relacionamento confortável antes de poderem estar prontos para aceitar o processo de responsabilidade. Minha experiência de conversar com alguém que já andou com Jesus e depois caiu em pecado sexual, particularmente o uso crônico de pornografia ou uma única situação de adultério, heterossexual ou homossexual, ajudou-me a saber quem fará progresso e atingirá a liberdade através de aconselhamento formal com razoável rapidez. Os que fazem o maior progresso exibem um espírito quebrantado e contrito. Eles percebem ter excedido limites bíblicos, éticos e morais. Eles compreendem que algo em seu interior necessita de cura e desejam ser curados. E eles também reconhecem a maneira como suas ações feriram aqueles mais próximos a eles. Ao longo do caminho, eles demonstram disposição para tentar reconciliar seus relacionamentos e atingir uma compreensão ainda mais profunda das questões de confiança entre eles e o Senhor, bem como entre eles e os membros da igreja. Eles sabem que as questões de restauração são questões de relacionamentos.
Uma coisa é tentar chegar à raiz do pecado na vida de uma pessoa, outra coisa muito diferente é revelar o fruto resultante de sua condição terrenal. Aqueles que resistem ao processo de restauração são inicialmente defensivos e têm raiva de ter sido pegos. Muitos não confessarão ter feito algo errado. Eles jogarão a culpa em outros e ficarão amargos e raivosos em relação a outros cristãos e líderes que os expulsaram. Eles fogem do processo delineado para eles e seguem seus próprios caminhos durante algum tempo, decidindo quando e se desejarão submeter-se a um processo de restauração. Existem também aqueles que reconhecem ter passado do limite, mas decidem fluir com o rio que afasta de Deus. Muitos decidem divorciar-se e ir morar com seus amantes, ou encontram outra comunidade que aceita suas dependências ou compulsões sexuais e as normaliza. Finalmente, eles podem tomar o lento barco de retorno quando o caso termina, o amante vai embora, o esgotamento cede e eles voltam à razão e à igreja procurando por Deus. Isso requer coragem. Aqueles que dizem ser melhor ser um porteiro na casa do Senhor do que sentar-se no lado de fora festejando com pecadores, são aqueles que tiveram quebrantamento e contrição e estão mais do que prontos para a restauração. Todos esses cristãos caídos passaram pelo inferno. O que eles necessitam é da graça e do amor. Compreensão, compaixão e perdão são as três chaves para ajudar a restaurar alguém. Primeiro, a pessoa precisa sentir-se aceita para a correção ser recebida. Para qualquer processo de restauração ser bem-sucedido, as metas precisam ser claras. Restauração é restaurar o indivíduo a um vibrante relacionamento com o Senhor. Não se trata de devolver a pessoa ao púlpito ou à estrada como ministro itinerante. Subtítulo: Contando pecados. Deus não conta os pecados dos homens contra eles. Restauração não é contagem de pecados. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19. Com demasiada frequência, cremos que deveríamos levar uma pessoa ao arrependimento quando Deus nos chama a levarmos a pessoa à reconciliação. Deus estava reconciliando-se consigo mesmo. Deus é o iniciador, não o recebedor da reconciliação. Jesus pagou a dívida e cancelou nossos pecados na cruz. Quantos? Você é capaz de contar os seus? Eu sou capaz de contar os meus? Você conhece os pecados de omissão ou apenas os pecados de comissão? Para os gregos, parapitomata, a palavra traduzida como pecados em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 19, podem ser enganos resultantes de ignorância, passos em falsos, deslizes ou pisadas na bola. Para os judeus, pecados e ofensas são ações deliberadas, conscientemente cometidas contra Deus. De acordo com o apóstolo Paulo, somos chamados a ser ministros de reconciliação, ajudando as pessoas a receberem perdão, não estabelecendo punições. Restauração, então, é um processo de ajudar a pessoa a perceber e receber o que Deus fez por ela na cruz. Aconselhamento sem uma compreensão do sangue de Jesus e da cruz de Cristo é infrutífero. Restauração não é punição do transgressor, entre aspas. Ela também não é fazer controle de danos na igreja.
Punição não funciona. Amor funciona. Deus está próximo ao quebrantado de coração. Coloque as pessoas em contato com seus corações quebrantados e elas encontrarão a presença de Deus como um amigo bem-vindo. Subtítulo: Restaurando a confiança. Com demasiada frequência, os líderes de igreja se focam naquele que caiu, mas ele ou ela não é o único que precisa ser restaurado. O cônjuge e a família desse crente caído também necessitam de cuidados ternos. Membros da igreja também estão feridos. A confiança foi estilhaçada. Antes de haver perdão e a confiança poder ser restaurada, os membros da igreja precisam compreender a complexidade dos problemas subjacentes que contribuíram para a queda de seu líder. Reuniões iniciais ajudam, mas somente se forem focadas na obtenção de revelação e compreensão e se permitirem um tempo para ajudar as pessoas a processarem o evento. Uma maneira de fazer isso é oferecer um interrogatório de incidente crítico, entre aspas. Conduzir muitos interrogatórios de incidente crítico, como conselheira. Se efetuados da maneira correta, eles ajudam no controle de danos e mitigam um trauma permanente. Eles também ajudam a identificar aqueles com maior necessidade de ajuda individual. Interroguei grupos de pais após um líder ter sido preso por abuso infantil e caminhei com eles através das complexas emoções e dos medos que eles sentem por seus filhos. Também aconselhei crianças que se espelhavam em seu professor e agora estavam obcecadas por algum aspecto do caso ou enfrentavam um medo irracional. Entrevistei membros do clero e igreja após um suicídio e sei que, embora a restauração do falecido não fosse possível, muitas pessoas impactadas pelo suicídio precisavam ser restauradas de alguma maneira. Também conduzi oficinas de recuperação de esgotamento para pastores e líderes e dei-lhes as ferramentas de que necessitavam para evitarem sua queda. Ao longo do caminho, vim a perceber que alguns superarão os seus sentimentos e perdoarão, enquanto outros não. Subtítulo: Qual o protocolo de restauração deve ser estabelecido? Você pode estabelecer diretrizes para lidar com situações que possam surgir. Contudo, cada situação é tão diferente quanto a personalidade que deixa a todos perplexos. Talvez seja necessário haver um conjunto de diretrizes ou protocolos sobre como os conselheiros devam lidar com o ministro caído. Talvez não. Arrastá-los a uma confissão pública e chutá-los para fora não é exatamente o processo de reconciliação que Deus tem em mente. Dispor uma série de arcos para pular e de obstáculos para saltar pode fazer com que o líder caído se sinta punido, condenado e isolado, em vez de amado e auxiliado. Ditar um curso de ação pode incitar mais rebelião. Fundamental para o processo é ajudar o caído a encontrar reconciliação, paz e o conhecimento do amor e perdão de Deus. Isso é importante para o caído, a família e a igreja. Para realizar isso, várias perguntas precisam ser feitas e as respostas precisam envolver o líder caído. Quem entra no processo de reconciliação colaborativo estará restaurado em tempo recorde. Esforços colaborativos aproximam as pessoas e as convidam a tomar a dianteira em sua cura, em vez de se sentirem filhos recebendo repreensões e instruções sobre o que fazerem. Aqui estão algumas sugestões de perguntas que ajudarão a iniciar e continuar o processo. Número 1. O problema é isolado ou contínuo? 2. Quais você crê
que sejam as causas por trás do seu comportamento. 3. Você tem a capacidade de sentir empatia por todos os envolvidos e compreender como os outros são impactados? 4. De que maneira você se responsabilizará por organizar a bagunça? 5. Você precisa de uma licença do ministério para recuperar-se de esgotamento ou de uma ausência prolongada para tratar de enfermidade mental ou dependências? 6. De que maneira podemos, em amor, levá-lo à reconciliação com Deus? E 7. De que maneira podemos, em amor, levar sua família e a igreja ao perdão e à restauração dos relacionamentos? De que maneira podemos ajudá-lo a reconquistar a confiança? Estas não são perguntas que podem ser respondidas da noite para o dia. Após a revelação inicial, sentimentos exacerbados e reações defensivas são comuns. Raiva e dor são vomitadas. Finalmente, quando os sentimentos se arrefecem, as perguntas podem ser feitas durante uma série de reuniões. A maioria das pessoas não sabe quais são os seus problemas ou necessidades. Amor e aceitação são necessários para criar um lugar seguro para a pessoa e sua família começarem a explorar as respostas. Isso demora. O processo colaborativo encoraja o líder caído a reconhecer as questões chaves de sua vida e a responsabilizar-se por consertar não somente a si mesmo, mas também aqueles a quem feriu.